tenham passado um ótimo fim de semana. Agora vem aqui com a tia Daiane para descobrir as novidades que eu preparei para essa semana. Mas antes disso, eu queria pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixa seu like, aperte o sininho para que possamos alcançar o maior número de pessoas, para estar também tendo a oportunidade de escutar essas informações, essas experiências e assim estarmos criando um grupo ainda maior. Combinado? Então vamos lá! Hoje a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o autismo, comemorado no dia 2 de abril. Mas sabemos que dia de conscientização não tem um único dia, e sim, são todos os dias. É por isso que eu convidei uma convidada mais do que especial, a fisioterapeuta ocupacional Melina, que trouxe várias informações assim extraordinárias. Várias experiências, falando um pouquinho sobre conscientização, um pouquinho sobre os sintomas do autismo, entre outras novidades. Então vem aqui comigo acompanhar bem de pertinho. É com você, Melina! Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Melina, sou terapeuta ocupacional. Recebi o convite da Daiane para vir conversar um pouquinho com vocês nessa semana especial em comemoração ao autismo. Eu acho que mais do que a gente falar de sinais e sintomas, eu acho que é importante a gente chamar a atenção um pouquinho sobre a importância da conscientização e do respeito com essas pessoas, né? As pessoas que têm o autismo, aos seus familiares, aos profissionais que atuam. Enfim, é imprescindível que a gente olhe para eles como sujeitos, pessoas que têm direito a muita coisa, né? Enfim. Só para vocês saberem, eu trabalho em 2 clínicas, né? Eu trabalho na clínica Reabilitare de Jaú e faço parte da equipe Aba Center, também aqui de Jaú. Trabalhei por muitos anos na saúde mental e recentemente estou fazendo pós-graduação em TEA e DI, que é deficiência intelectual. E estou me aprofundando também em outra pós de ABA, sobre ABA. E aí, assim, eu vi que a Flávia já falou um pouquinho para vocês, né, sobre sinais e sintomas. Eu acho que hoje em dia é mais do que comprovado da importância de fazer esse diagnóstico precoce, né, de que as pessoas procurem o quanto antes ajuda para que a criança se desenvolva melhor, né? Quanto antes essas intervenções iniciarem, melhor resposta a gente tem nas intervenções. Então é fundamental que os pais, familiares possam perceber algumas alterações, algumas dificuldades e busquem por profissionais, né? Quem dá esse diagnóstico de autismo é neuropediatra, psiquiatra infantil, e os profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, com a utilização de testes contribuem para a aplicação e para esse diagnóstico, né? Que muitos médicos nos solicitam relatórios para que a gente aplique esses testes com as crianças ou adolescentes, adultos, enfim. E aí o que é importante ficar atento, né? Essa questão é muito comum ter um prejuízo na interação social, com tendência a um isolamento, a permanecer mais quieto ou mais isolado, mais no canto, sem um pouco interagir com os demais. A questão do contato visual tem um prejuízo maior, eles têm mais dificuldade de manter esse contato visual. A questão da comunicação, eu acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas buscam ajuda, porque ou a criança demora para falar, ou fala pouco, ou repete, ou tem as ecolalias, que são repetições de palavras ou sons. Essa questão da linguagem também, alguns têm dificuldade nessa linguagem
figurada, né, das expressões, então eles levam muito ao pé da letra mesmo, do que foi falado, eles seguem aquilo à risca, não tem essa questão subjetiva de interpretar. E o repertório mais restrito de comportamentos, de interesses ou atividades, então acabam ficando com interesses restritos e fixos em determinados objetos, brinquedos ou pesquisas por algum tema específico de interesse, enfim. É muito comum também, em alguns casos, ver movimentos estereotipados no próprio corpo, né? Então, balançar de mãos, no tronco, da cabeça, movimentos giratórios, enfim. São muitas as possibilidades de apresentações de sinais e sintomas. E é muito comum aparecerem alterações sensoriais, que a gente chama de hiporreatividade a alguns estímulos sensoriais. Então, a questão do toque, tem alguns que têm essa versão tátil, que é do toque, ou tocar algumas texturas específicas. Aparente indiferença à dor, que parece que não sente dor ao tocar algo quente ou muito gelado, aparentemente não se incomoda. Cheira ou toca objetos em demasia, então fica excessivamente fazendo isso de um jeito não funcional, né? E aí é muito comum também acontecerem as alterações na alimentação, que hoje fala-se muito da questão da seletividade alimentar, por cheiro, por cor, por textura. Então são questões sensoriais aí que realmente de alguma maneira estão em desequilíbrio, né? Hoje fala-se muito na questão do espectro exatamente por essas milhões de possibilidades e de maneiras que isso pode se apresentar, né? E aí isso mostra cada vez mais o quanto cada um é único, e isso dificulta ainda mais as nossas intervenções, né? Por não ser tão metódico. Nas pesquisas hoje demonstram maior incidência em meninos do que em meninas. Eles ainda estão estudando, investigando, mas tem questões genéticas aí que esse indício é maior. Não que não aconteça, acontece sim nas meninas, mas em menor. Eles falam de uma proporção de 4 meninos para 1 menina. E eles têm os critérios de avaliação, né? Depois a gente pode até ver um dia para conversar melhor sobre isso, mas fala assim, leve, moderado e severo. E aí o que caracteriza o que é leve, o que é moderado, o que é severo? Não é pelos sintomas que se apresentam, mas sim pelo quanto essa pessoa precisa de apoio para fazer as atividades, para desenvolver as atividades do dia a dia, ou esse suporte de vida, né? Quanto maior o suporte, quanto mais essa pessoa precisa de ajuda no seu dia a dia, mais severo vai ficando o quadro, né? E uma das coisas que angustia demais é a causa, o que causa autismo, o que está desencadeando, e um aumento tão grande, né, que hoje em dia a gente vê bastante. Eles levantam algumas possibilidades de fatores de risco, dentre eles a idade dos pais, né, porque quanto mais velho a pessoa vai ficando, eles falam acima de 35, alguns estudos falam acima de 40 anos, que aumenta a incidência, porque o nosso material genético vai envelhecendo, né? E aí com isso aumenta assim o risco de alterações diversas acontecerem. Criança que nasce prematuramente, baixo peso, infecções durante a gravidez, isso também pode vir a desencadear, e vem se estudando muito essa questão genética, né? Eles até discutem também a questão do uso valproico, que é usado pela mãe durante a gestação, que também pode aumentar o risco, né, da chance de ter uma criança com autismo. E aí a terapia ocupacional, assim, vou falar um pouco do meu trabalho, né, de como que eu trabalho, mas enfim, são várias as abordagens, várias as intervenções. Hoje eu tenho me especializado mais na questão da integração sensorial,
mas existem muitas outras técnicas utilizadas, e estou agora também com essa questão do ABA, né? E vou falar de um jeito bem rápido assim para vocês um pouquinho da integração sensorial, que é algo também que demandaria um outro espaço para a gente conversar, né? Inicialmente, o que eu costumo fazer? A necessidade de uma anamnese com os pais, que é uma entrevista que faz com o pai, o responsável, para conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento, conhecer um pouco mais da história, do que aquela criança ou aquela pessoa gosta, o que faz sentido para ela, para a gente poder depois iniciar as abordagens e intervenções. Depois são aplicados testes para a gente ver, fazer o projeto terapêutico, né, para saber qual caminho trilhar, por onde seguir aí a intervenção. E aí são testes, observações clínicas estruturadas, não estruturadas. Eu gosto muito de trabalhar, eu acredito muito que não dá pra gente trabalhar só com a criança em clínica, em consultório. Eu acredito que a gente tem que ir para os espaços de vida, né? Porque dentro da clínica é um recorte da vida daquela criança num espaço muito pequeno e muito curto. Então é importante saber como é que é esse cotidiano, com quem ela convive, como que é essa convivência. Então eu acho que a gente tem que ter essa intervenção com os pais, ter eles próximos com certeza, porque o que a gente faz nas abordagens na clínica, eu passo sempre as orientações para os pais de estimulação, para fazer em casa também, de algumas orientações. Na escola, vou para as reuniões, para as escolas, para conversar com os coordenadores pedagógicos, com os professores, para a gente pensar juntos quais estratégias para melhorar um pouquinho a qualidade de vida, melhorar esse aprendizado. Eu não vou fazer a abordagem na questão pedagógica, mas sim essas outras estratégias, essas questões sensoriais ou outras possíveis dificuldades para poder intervir e trabalhar junto na clínica. Então é fundamental a gente estabelecer esse vínculo com a criança, com os familiares, com a escola, e a gente usa muito o lúdico, né? O brincar, no caso das crianças, que é o que faz parte, que é o que tem, que é o contexto de vida deles, né? Onde criança aprende brincando, então é através do brincar e as intervenções de integração sensorial para a gente estimular. Então é fundamental, eu acredito muito nessa integração. E dos profissionais, né, que normalmente as crianças autistas têm mais de um profissional trabalhando junto, então é importante que a equipe trabalhe junto, né? Então assim, da integração sensorial, só para vocês entenderem, um panorama rapidinho, ela foi desenvolvida por uma americana, Jean Harris, que é uma terapeuta ocupacional. Ela passou aí uns 50 anos da vida dela estudando. Ela começou as observações clínicas dela nas escolas e inicialmente as abordagens de integração sensorial eram na questão dos processos de aprendizagem. E aí isso se ampliou para outras demandas, que não só o autismo hoje em dia, a gente pode usar para muitas outras questões. E aí seria essa organização das informações sensoriais, né, que vem de vários canais. A gente o tempo todo, diariamente, a gente é metralhada por informações sensoriais, auditivas, visuais, gustativas, enfim. E aí ela propõe duas outras, que é a propriocepção e o sistema vestibular, que para nós isso é muito novo. E ela acaba focando a intervenção dela não só nesses, a gente utiliza assim todos esses outros sentidos, mas ela foca bastante na questão tátil, proprioceptiva e vestibular. E é assim, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essas informações, organizar, relacionar para conseguir uma resposta adaptativa esperada e desejada, seja ela qual for. Eu sei que fica amplo falar agora desse jeito, mas porque é bem complexo, mas a gente vai buscar isso, qual é a resposta que a gente quer, e a gente vai trabalhar em cima dessa abordagem, né?
E aí, então, só para vocês terem uma ideia bem rapidinha na questão da propriocepção, seria essas informações provenientes do corpo, da questão muscular, da articulação, dos ligamentos, dos ossos, enfim. E a questão vestibular é o que fornece ao sistema nervoso central as informações sobre a posição que a gente está no corpo, que a gente está com o corpo agora. Movimento da cabeça, a questão do equilíbrio, postura, tônus. Se a gente fechar os olhos e eu pedir para vocês descreverem qual é a posição que vocês estão agora, vocês vão saber dizer como é que tá, se está sentado, perna cruzada, mão em cima de algum lugar, como é que tá a posição do corpo. A criança autista normalmente tem dificuldade e não tem essa percepção, né? Então, e acho que assim, uma questão importante, né? A criança autista, ela aprende muito com o visual. Quem trabalha com criança autista ou convive, percebe o quanto, quando as informações chegam pelo visual, quando a gente passa as orientações mostrando, hoje em dia tem muito as PECs, né? Que é essa comunicação alternativa aí com figuras, o aprendizado acaba sendo melhor, né? Então a gente vai utilizando de estratégias como equipamentos, terapeuta ocupacional que utiliza dessa técnica de integração sensorial, existem equipamentos específicos para a gente utilizar em clínica, e aí a gente vai estimular sempre no mínimo dois, tem que integrar no mínimo 2 sentidos aí, né, sensoriais, para a gente trabalhar qual é a demanda da criança. Por isso que é fundamental a questão da avaliação, né? E a gente percebe muito, e aí entrando numa coisa mais específica ainda da integração sensorial, que em crianças autistas a ideação, o planejamento motor, a antecipação, que são fundamentais para a gente realizar as nossas atividades, a nossa praxis do dia a dia, as nossas atividades, as atividades de vida diária, que são as AVDs, as atividades de vida prática, que são as AVPs. Isso para a criança autista é muito prejudicado, né? Então a gente vai integrando, né, todas as ações nossas aí no dia a dia para buscar que a criança tenha esse aprendizado e que tenha qualidade de vida e que consiga se desenvolver com autonomia e independência. Independente do grau de severidade, né? E aí esse processamento sensorial, eu sei que são palavras às vezes, por vezes estranhas, mas é a forma que a criança processa, como que ela registra essa informação, né? Como que ela percebe essas informações através dos canais sensoriais, o que a gente falou agora, visão, audição, tato, propriocepção, sistema vestibular, e aí ela vai modular e discriminar essas informações, né? Mas enfim, isso seria realmente tema para um outro dia. E eu acho que isso não é a única abordagem, tá? Que fique claro, tem muitos terapeutas ocupacionais atuando na área do autismo com diversas outras formações, enfim, utiliza diversos outros recursos e instrumentos de avaliação e de intervenção com criança. Mas a mensagem, assim, mais do que tudo que eu falei, era essa questão da importância do respeito, né? Do respeito com essas crianças, com essas pessoas, e que a gente possa realmente se unir, se fortalecer para ajudar, enfim, para que essas pessoas consigam viver, consigam fazer as coisas, estar nas escolas, consigam trabalhar, consigam constituir famílias, enfim, as possibilidades são infinitas quando a gente abre esse repertório, esse leque de capacidades, né? Não dá pra gente ficar olhando para eles enquanto pessoas apenas com dificuldades e limitações, a gente tem que ampliar esse repertório para outras coisas, tá bom? Muito obrigada, Daiane, obrigada pelo convite, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau. Uau, galera! É isso que eu tenho para falar sobre a entrevista de hoje. Sensacional!
A Melinda trouxe várias informações legais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido da melhor forma possível. Espero que vocês estejam gostando dessas semanas aí cheia de novidades, cheia de informações, experiências sobre o transtorno do espectro do autismo. Um grande beijo e até amanhã, galera!